Então assim, pessoal, olha só. De maneira bem simplista para o ensino médio, a gente simplesmente fala o seguinte, ó, o nêutron é um cara muito parecido, na verdade, com o próton. Eles são partículas subatômicas que se achavam sólidas inicialmente. Só que com o advento de aceleradores de partículas ainda mais poderosos, nós começamos a explodir próton contra próton e ver o que surgia dessa explosão. Quando os cientistas começaram então a detectar as partículas que emergem de um choque de prótons e nêutrons, eles ficaram tão desesperados com a quantidade de partículas que emanava daquele choque, que muitos caras desistiram simplesmente, pensaram impossível a gente dar nome para essas partículas e entender elas. Mas alguns malucos ficaram então, décadas estudando essas partículas. Eles chamavam essas partículas de zoológico de partículas, de tantas diferentes que são. São dezenas e dezenas de partículas subatômicas. Aqui no ensino médio a gente só fala em quark, certo? Em elétron e deu. E na verdade existem famílias de bósons, né? Os quarks são tipos de bósons, o elétron é um tipo de bóson. E aí são vários tipos, cada um com uma propriedade mais louca, com uma trajetória mais maluca. Uns andam em parábolas, outros andam rodopiando, é uma loucura. É tão complexo que se tu fizer doutorado e pós-doutorado, tu ainda vai saber só uma pequena parte. Até porque conhecer o átomo é conhecer Deus, é conhecer o Criador do Universo. E isso é uma coisa que às vezes eu fico preocupado com a galera boa como vocês. Que eu acho que vocês deveriam trazer questões de Olimpíada, né? Ia lá tentar fazer uma questão de Olimpíada e trazer uma doída, como o amigo fez outras vezes. E eu também acho bacana fazer o que vocês fazem, de filosofar. Só que não comparem filosofar com fazer exercício. E vocês são foda, vocês podiam estar disputando ano que vem a Olimpíada de igual para igual com os caras do Brasil. Né? E às vezes, pô, tô tão bem na minha tiro 10 e a turma lá tá tão ruim. Aí dá a sensação do cara ser bom. Eu tinha essa sensação. Quando eu vi que no Brasil não era nada, eu fiquei triste de não ter tido alguém para me apoiar no ensino médio. Tá? No meu segundo ano de ensino médio, eu não tirei 10 em 2 provas do ano. Uma de história, 3 e 2 de português. O resto eu gabaritei todas as provas do ano, todas as de matemática, 10, todas as de física, todas as de química. E eu tirei 254 nos 32 mil da federal. Ou seja, dos 32 mil caras que fizeram a federal, eu só estava nos 250 e eu achava, eu sou foda. E eu não conseguiria passar nem da primeira fase das Olimpíadas de Física e Matemática, eu não sabia que existiam na minha época. Nenhum professor meu falou, tá, tem Olimpíada de Física se tu quiser fazer, cara, para estudar. Que é lamentável, certo? É punk. As finais eu não faço, tem que estudar para poder explicar. Eu não faço as finais, certo? Então é isso que é uma coisa importante. Mas assim, ó, a pergunta foi muito legal. Então, para o nível de ensino médio que a gente diz? A gente diz que nêutron e próton são primos um do outro. Tanto que se a gente colocar numa balança de pratos, quase empata. No ensino médio a gente diz que empata, hoje a gente sabe que não. A gente sabe que o próton é um pouquinho mais pesado, na verdade. Mas ó, eles são feitos de partículas menores, que a gente chama de quarks. Certo? Então eles são feitos de quarks. Só que o nêutron é feito de 2 quarks do tipo down e 1 quark do tipo up. Enquanto o próton é 2 quarks do tipo up e 1 quark do tipo down. Mas na verdade, cara, nem sempre o nêutron é 2 down e 1 up. Às vezes tem um outro tipo de quark. Como eles são famílias bizarras, entendeu? Então a gente poderia passar a nossa vida inteira estudando esses quarks. Para ser bem simplista, é basicamente isso. Próton, 2 quark up e 1 down. Nêutron, 2 down e 1 up. Qual é a diferença entre o quark down e o quark up? O quark up e o quark down, eles têm basicamente a mesma massa. Só que o quark up tem uma carga de 2/3 da carga do elétron. E o quark down tem a carga de menos 1/3 da carga do elétron. Tu vê, então a gente achava que a carga elementar era a carga do elétron. E não é. O quark tem uma carga menor ainda que a do elétron. Olha que viagem. E pode concordar comigo que, olha só, 2/3. Menos 1/3 com menos 1/3 dá menos 2/3. Com mais 2/3 dá 0. Por isso que o nêutron é nêutron. Em compensação, 2/3 com 2/3 é 4/3. Mais menos 1/3, 3/3. Que dá o valor da carga do elétron. Só que é positivo, né? Certo? Lembrando que a carga elementar, que serve tanto para próton quanto para elétron, por isso mais ou menos, é 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Carga essa que
foi descoberta por duas experiências científicas famosas que tu vai estudar no terceirão. A ampola de Crookes, que virou essa lâmpada, e a experiência da gota de óleo de Millikan. São as duas experiências mundialmente famosas que permitiram o homem achar a massa e a carga do elétron. Lembrando que a massa do elétron é 9,1 mais ou menos, vezes 10 na menos 31 quilogramas. Certo? Essa é a massa do elétron. A massa de um próton, que é praticamente igual à massa de um nêutron, é 1,6 vezes 10 na menos 27 quilogramas. Observem então que ele é mais de 1000 vezes mais pesado que um elétron. Na verdade, para equilibrar uma balança de prótons, uma balança de prótons e elétrons, eu precisaria de 1836 elétrons de um lado e um próton do outro para equilibrar. Por isso que na química a gente despreza o peso dos elétrons, né, embora exista, certo? É isso aí. Tá? Então, de fato, eu posso pegar quarks e a partir dos quarks montar ou prótons ou nêutrons. Vale a pena lembrar também que se eu pego um nêutron e se eu pego um próton e junto com um elétron, o elétron vai, ao penetrar no próton, ele pode transmutar um desses quark up para cá, quark down. E aí o próton se transforma num nêutron. Tá? Então eu posso sim, a partir de um próton e um elétron, criar um nêutron. Ou a partir de um nêutron, expelir um elétron e gerar um próton e um elétron. Esse tipo de decaimento acontece na química, na físico-química a gente estuda esse tipo de situação. Beleza? Aliás, já que entramos nesse ramo, né, vamos imaginar o que é uma estrela de nêutron, certo? Uma estrela de nêutron, primeiro, né, cara, imagina um bolinho, a galera faz bolinho em tício, tá lá embaixo de ferro, tu é espremido pra caramba, né, dói pra caramba. Se meia dúzia de gato pingado em cima da pessoa já gera uma pressão que pode machucar, tu imagina se tu for soterrado por 1000 metros de terra. Agora tu imagina a pressão que está rolando agora no centro do planeta Terra, que tem 6.500 quilômetros de terra. Imagina uma montanha de 6.500 quilômetros em cima de ti. É um absurdo, é inimaginável isso. Forte a pressão que tem lá no núcleo da Terra, né? Alguns pesquisadores julgam que tem fusão nuclear no núcleo da Terra, que os átomos são tão espremidos que eles se fundem e geram energia, por isso que o átomo do interior da Terra está derretido. Mas isso são os caras mais cabeça de praga, os mais ninjas, tem certeza que não tem fusão no interior da Terra, precisaria de uma massa muito maior para no interior da Terra ocorrer fusão. Agora no Sol está ocorrendo fusão, né? Certo? Os átomos de hidrogênio que estão no Sol, eles estão se jogando com tanta velocidade no núcleo do Sol que a eletrosfera é rompida e os dois átomos de hidrogênio se fundem, formando um átomo de quê mesmo? De hélio, exatamente. Só que os hidrogênios que se fundem lá não são hidrogênios comuns como os que a gente vê na Terra. A maioria dos hidrogênios aqui na Terra são hidrogênios convencionais, hidrogênios que têm um próton e um elétron. Mas existem dois hidrogênios especiais, você deve ter visto esse ano, né? O deutério, que tem um nêutron além do próton, e o trítio, que tem 2 nêutrons, não é isso? Então, se o deutério e o trítio se chocam lá no núcleo do Sol, eles vão formar um átomo de hélio que tem 2 prótons e 3 nêutrons, ou 4 nêutrons, né? Esse nêutron em excesso vai fazer com que esse átomo de hélio seja radioativo e vai ser emitido, né, na forma de radiação, certo? Então, depois de algum tempo, aquele átomo radioativo de hélio vai perder o nêutron e vai virar um átomo estável. É essa energia que está sendo transformada de massa para a energia radiante que o Sol gera, né? Então a energia que vem do Sol não é que o Sol esteja pegando fogo, é uma bomba atômica, na verdade, que está ocorrendo no Sol, né? Massa se transformando em energia. E lembra quanto é que o Sol perde a cada segundo? 600 toneladas. A cada segundo que se passa, a tua estrela está 600 toneladas mais leve. Durante a nossa conversa, o Sol já perdeu algumas toneladas, hein? Agora eu pergunto a vocês, o Sol não é feito de gás? É. E se ele é feito de gás, os gases não se expandem? Sim, um amigo dá um boom lá, fede aqui, não é isso? Por que o Sol não se espalha pelo universo como um grande boom? É, massa atrai massa. Mas eu acabei de falar que a massa do Sol está diminuindo. Então, ele está expandindo. A cada segundo o Sol está crescendo. Cada maldito segundo. E daqui a 7,6 bilhões de anos, ele encostaria onde hoje é a Terra.
certo? Mas muito antes disso, a Terra já vai ser inabitável devido à expansão do Sol, né? Um dia o Sol vai cobrir todo o nosso céu, certo? Olhando daqui. É por isso que a única maneira da raça humana sobreviver é com desenvolvimento científico. E é por isso que a minha religião é a ciência. Porque eu sei que se nós não estudarmos durante milhões de anos todos juntos a ciência e evoluirmos a ciência, morreremos todos, certo? É por isso que a minha religião é a ciência que vai salvar, galera. O bacana é perceber, né, cara, como é que esse bate-bola todo rola. E outra, eu estou sendo bem simplista, eu só falei de hélio, hidrogênio, se fundindo, transformando em hélio e liberando energia, mas na verdade tem toda uma tabela periódica pipocando lá dentro do Sol, né? Certo? Toda uma tabela periódica acontecendo lá dentro. Bem legal essa ideia, né? Tu vê, para a gente poder entender de fato a natureza, só se estudar física nuclear de verdade. Aí a gente vai se aproximar um pouquinho mais da mente de Deus, né? E ver como é que ele criou os átomos e conseguir resolver grandes problemas. Por exemplo, transformar lixo em energia. Certo? Já viram igual Volta para o Futuro? Né? Então aquilo ali é absolutamente possível, né? Absolutamente possível. Né? Joga lá um pouquinho de lixo no tanque de combustível do teu carro, ele vai transformar aquele lixo em energia, vai transformar massa em energia. Só que lá no filme o cara tem que reabastecer de vez em quando, né? Porque é uma babaquice, porque basta botar uma pedacinho de cocô de vaca lá no tanque de combustível para o carro andar a vida toda sem nunca mais precisar abastecer. Porque em 1 grama de energia, né? Só para vocês terem uma noção, aqui, ó, nessa quantidade de giz aqui, se eu pudesse converter essa energia atômica em energia elétrica, daria para abastecer a grande Florianópolis durante alguns dias. Isso não é ficção científica, é fato científico. Só que o homem não sabe converter qualquer matéria em energia, só materiais radioativos, como o plutônio, o césio. E além disso, sobra um monte de material que vira lixo atômico, é difícil de trabalhar, que vai ficar enterrado durante milênios, né, em piscinas especiais, em algum canto remoto da Terra, certo? E só se algum cientista descobrir uma maneira de reciclar esse lixo atômico, né, como os Estados Unidos têm tentado fazer, é que a gente vai poder gerar energia atômica limpa, né, porque até agora a energia atômica é extremamente suja, né, certo? Legal, hein? Gostei de ver, galerinha. Vamos para a próxima. Calma aí, não tem como, por efeito fotoelétrico, transformar radiação em eletricidade? Porque, bom, se eu tenho energia raios gama, provavelmente, que é matéria radioativa, se ele tem bastante frequência, ele pode fazer essa cadeira e ganhar eletricidade. Não, mas aí que tá, cuidado, o efeito fotoelétrico, cara, cuidado, hein? O efeito fotoelétrico, ele diz que a luz, quando bate em um material, emite elétrons. Luz emite elétron. O material não deixa de existir, tá? Então, na verdade, ó, luz arranca elétron, fotoelétrico, beleza? Aí eu poderia aproveitar esse elétron para circular uma corrente elétrica em algum lugar, né? E depois que esses elétrons perderem energia, eu poderia devolver para o material, né? Se bem que quando o cara perde um elétron, logo o outro elétron já aparece em algum lugar, já ocorre uma reorganização eletrônica do material. Então, cuidado, o efeito fotoelétrico, a radiação é transformar, arranca um elétron que sai com uma certa energia cinética. Só que essa energia que o elétron sai não é com grande quantidade de energia. E aproveitar essa energia é delicado. As primeiras fotocélulas, né, que foi resultado do desenvolvimento teórico do Einstein, né, o efeito fotoelétrico, pelo qual ele ganhou o prêmio Nobel. Einstein não ganhou o prêmio Nobel devido à teoria da relatividade, é importante saber disso. Ela tem um baixo aproveitamento, certo? Então a árvore aproveita muito melhor a energia radiante que atinge nela do que uma fotocélula. Só que existem fotocélulas novas saindo agora com um aproveitamento 4 vezes melhor que as fotocélulas atuais. Então futuramente sim, nós vamos, provavelmente no futuro próximo, toda a energia do mundo vai ser diretamente aproveitada do Sol. Vamos ter placas solares, captar essa energia, armazenar quimicamente em baterias de alto rendimento e aproveitar. Certo? Com certeza futuramente vai ser daí a nossa geração, efeito fotoelétrico. E existem nesse instante pelo menos milhares de cientistas nesse instante tentando desenvolver uma fotocélula melhor. E as técnicas são as mais bizarras, cara, muito bizarras as técnicas que eles têm usado. Aliás, vocês já viram a fabricação de chip de computador, é uma coisa que beira o inacreditável, né? Tu vê os caras como é que fabrica chip de computador. É uma coisa muito absurda, não dá para acreditar que é assim que se fabrica, né, pequenos circuitos elétricos. O cara mergulha um líquido numa placa, aí dá banho naquela placa várias vezes, repete o processo 1 milhão de vezes, bota numa máquina, não sei o que, bota em outra máquina, e aí depois do nada surge lá um chip, um pedaço de tipo um filme fotográfico. Aí tu recorta aquilo e vende para as empresas do mundo fabricar celulares e tudo mais, uma loucura ver aquilo, cara. Depois bota lá no YouTube, fabricação de chip.
computador, é uma loucura. Né? E fotocélula também, as técnicas são bem malucas. Então, só para lembrar, efeito fotoelétrico, a energia cinética máxima dos elétrons ejetados é igual à energia do fóton incidente menos a função trabalho do material, do qual é feita a placa. Como a energia do fóton é H vezes F, constante de Planck vezes a frequência da luz, dá para substituir a energia do fóton por H vezes F, né? E aí aquilo que tu falou, quanto maior a frequência, maior a energia, certo? E então raios gama podem arrancar elétrons com mais facilidade do que luz convencional, certo? De qualquer maneira, 70% da radiação que vem do Sol vem na forma de infravermelho, 10% vem na forma de ultravioleta e os outros 20% vem na forma de uma porrada de outras radiações, de ondas de rádio até um pouquinho de raios gama, certo? E a atmosfera filtra boa parte desses raios mais energéticos, né? Por isso que a boa parte que passa é infravermelho, luz visível e um pouquinho ultravioleta, né? Mas a gente está um pouco a salvo devido à magnetosfera, né? E a atmosfera e as várias camadas da atmosfera, a gente é protegido dessa radiação danosa do Sol. Mas sempre que eu vejo alguém, sei lá, ao meio-dia na praia, eu fico apavorado. Eu fico pensando, essa pessoa não sabe o que é o Sol. Ela não faz ideia que o Sol é uma bomba atômica gigante explodida na cara dela, senão não estaria ali. Certo? Então, um banho de sol é o suficiente para ter câncer, na verdade, né? Só tem um pouquinho de azar. Basta que uma das radiações que atinge o teu corpo bata no núcleo de uma célula tua, arranque um pedaço errado do teu DNA, o telômero, né? Aquela parte final do DNA que controla a divisão celular, aí aquela célula começa a se dividir que nem uma maluca, é um tumor. Então, tu vê, basta uma radiografia e uma pitada de azar, ou um banho de sol e uma pitada de azar para ter câncer e morrer. Por isso que a gente deve evitar ao máximo. Essa aqui também é um campeão mundial, um monte de ultravioleta batendo na nossa cara. Então eu posso ter câncer agora dando aula para vocês, sem só ficar sabendo aqui há 10 anos, né? Beleza? Por isso vocês devem vir com protetor solar, porque essa lâmpada aí emite um monte de ultravioleta. Prejudica a tua pele e te envelhece. Então toma cuidado, mesmo quando ficar debaixo do concreto da sala de aula, por causa da lâmpada, eu preciso me proteger da radiação ultravioleta. Eu passaria protetor todo dia se eu tivesse que dar aí para vocês. Não dá para colocar uma... o pó que também dela é o filtro. Não, é polarizar. Colocar um negócio polarizador. Mas o negócio polarizador, ele não vai alterar a frequência, né? Ele só vai... O polarizador, na verdade, nessa situação eu não vou sentir nada de diferença nessa situação. E a radiação, eu vou bloquear uma parte da radiação. Né? Então vai diminuir a intensidade radiante, certo? Só que polarizadores são muito caros, né? As lentes Polaroid são muito caras. Para fabricar uma lente Polaroid precisa de materiais muito específicos, né? Então, futuramente é possível que ocorra, né? Mas seria de repente mais fácil até melhorar a quantidade daquela substância que já tem papel de filtrar a luz ultravioleta, né? Aquele pozinho. Se tu liga uma lâmpada dessa sem o pó que tem dentro dela, ela vai parecer não estar brilhando. Mas aí é que toda a radiação é ultravioleta, basicamente. Então aquele pó esbranquiçado lá, né? Que tem o mito de se cortar a pessoa nunca mais cicatriza, né? Que é uma babaquice que eu percebi. Aquele pó que é de fato tóxico, mas não mata as pessoas, ele é quem tem esse papel de converter. Então, de repente, melhorar a qualidade daquele pó, né, poderia ajudar a fazer essa lâmpada ficar menos danosa à saúde, certo? Gostei. Mas, galerinha, só perguntar, vamos falar mais coisas aí. Muito bacana as discussões, gostei de ver. Como é que eu